Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui no InformeNet, nosso compromisso é trazer as notícias de forma imparcial e objetiva. Deixe seu like, inscreva-se e acompanhe de perto os acontecimentos. Transamazônica, bairros Cricaré e Batateiras. Nesse vídeo você vai conhecer 3 regiões do Brasil com situações de descaso político que duram há várias décadas. Este ano teremos eleições para prefeitos e vereadores. Todos os municípios do Brasil vão escolher os seus executivos e legislativos. É um momento muito importante para uma avaliação das pessoas que se propõem a prováveis candidaturas aos respectivos cargos. Reunimos 3 exemplos do Brasil para comparar o que as pessoas vivem em comum em cidades que têm problemas acumulados há vários anos, onde os eleitores sofrem o descaso, mas os políticos vivendo bem em seus cargos e bons salários, e preparando-se para a próxima eleição quando será candidato, ou trocará os votos de seus seguidores pelo novo cargo depois da eleição sem fazer concurso. Enquanto a população vive problemas graves nas diversas localidades que moram, incluindo o desemprego. Esse é o melhor momento para você começar a conhecer sobre o que acontece perto de você, com os candidatos de sua cidade. Talvez você nem esteja interessado, e diga não gosto de política. Isso é ótimo para os políticos. Nessa série vamos mostrar comportamentos perversos da política, que passa em muitos lugares do Brasil que mantém o país no atraso sustentado por seu voto. Você conhece as pessoas que se apresentam como pré-candidatos da sua cidade ou não? Vamos mostrar alguns tipos que causam mal em qualquer cidade. Fique atento com alguns exemplos. Tem pré-candidato criando dificuldade para vender a solução. É sério? É. Você não consegue a consulta médica, o exame, o remédio, mas o pré-candidato aliado do prefeito consegue. Você não consegue agendar o atendimento para fazer o RG porque o site não tem vaga, mas o pré-candidato fora do site consegue. Você tenta e não passa no teste de seleção para trabalhar em seu município, e depois ver pessoas que você conhece ocupando a vaga de trabalho arranjada pelo pré-candidato sem o teste de seleção. O pré-candidato com esse poder comete o crime de tráfico de influência. É um tipo de político corrupto e trapaceiro, e merece nossa desconfiança. Toda eleição temos gente que já foi eleito. E você não conhece uma só obra construída durante o seu mandato, e como pré-candidato nas redes sociais se apresenta como o melhor político da cidade. É possível ter candidato até processado por corrupção e outros crimes, além de ser péssimos políticos e muitos se mantendo no cargo com força de liminar. Tem pré-candidato trapaceando o pleito, colando no gestor em exercício para aparecer em tudo que acontece sem função que justifique e propagando ser responsável por obras e tudo de bom que é feito na cidade. Isso fere o princípio da isonomia. Como assim? A isonomia é a paridade de armas. Para melhor explicar, é ter uma corrida com todos começando no mesmo ponto de largada. Vamos ver mais sobre isso em outro vídeo. Tem muitos candidatos de caráter duvidoso. E você que não gosta de política ou tem um mau caráter de estimação, ajuda a manter o Brasil no atraso, com o povo submisso, em todas as cidades, à espera de mudanças estruturais às vezes extremamente lentas como os exemplos que vamos mostrar em alguns pontos do Brasil. A eleição esse ano é para prefeito e vereador. Muitos vereadores depois se elegem deputados e senadores, alguns já tiveram chances e nada fizeram. Por isso cuidado para não manterem cargos que nada fazem, e não leve de volta alguns cargos que nada fizeram, e agora se apresentam como salvadores da pátria. Vejamos os exemplos a seguir. Transamazônica. A rodovia Transamazônica BR-230 foi construída no decorrer do governo de Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974. A BR-230 tem início em Cabedelo, no estado da Paraíba, localizada às margens do Oceano Atlântico, no nordeste do Brasil, atravessando os estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Rondônia. Oficialmente chamada de Rodovia Transamazônica, a BR-230 é uma importante estrada para o transporte terrestre no Brasil. Embora tenha sido planejada para ser asfaltada completamente, parte dela ainda é de terra ou cascalho, principalmente em trechos mais remotos. Atualmente, os trechos sem asfalto variam conforme o progresso das obras de pavimentação e manutenção, mas geralmente incluem áreas em estados como Pará, Amazonas e Acre. No entanto, é importante verificar informações atualizadas, pois as condições da estrada podem mudar ao longo do tempo devido a obras de infraestrutura.
A BR-230 é uma das maiores rodovias do Brasil, atravessa várias cidades e regiões. Alguns dos municípios ao longo da Transamazônica podem ter trechos não asfaltados. Citamos alguns municípios no estado do Pará. São as cidades Altamira, Itaituba, Novo Progresso, Jacareacanga, Uruará, Placas, Anapu, Pacajá, Medicilândia e Brasil Novo. Este é um dos exemplos em que problemas atingem os transportes terrestres e encarecem os preços de todas as mercadorias consumidas na região. A situação pode variar ao longo do tempo. Com chuvas pode ter período com muitos atoleiros e carros deslizando para fora da estrada. Depois das chuvas, os buracos e a poeira. A lentidão é vergonhosa na conclusão da obra de pavimentação da rodovia Transamazônica. Essa rodovia federal transversal do Brasil, muito importante, não teve os investimentos necessários durante muitos anos. Na década de 80, as revistas de circulação nacional traziam os preços estampados nas capas e no cantinho estava escrito exceto em Altamira no Pará onde o preço era mais caro. Os políticos tinham assinaturas pagas pelos contribuintes, mas era muito pequeno o alerta de que em Altamira a revista custava mais caro. E até hoje pouco foi feito para a conclusão da obra. São Mateus, Espírito Santo. A cidade de São Mateus, no Espírito Santo, com 126.437 habitantes, é o 8º município mais antigo do Brasil. Agora em 2024, está entre os maiores produtores de petróleo, como o 3º maior em produção terrestre de petróleo e gás, no interior do estado do Espírito Santo, se tornando capital do petróleo e gás conforme o projeto de lei 31/2024. A cidade tem muita coisa bonita para mostrar, como uma bela praia, o sítio histórico com o conjunto de construções do período colonial, no porto do Rio São Mateus. Mas o que queremos realmente dar ênfase aqui é o outro lado da história e como vive parte da população menos favorecida da cidade, na margem do Rio São Mateus. Há muitos anos, os moradores enfrentam um problema que tem solução, e que não foi prioridade para as autoridades de uma cidade fundada em 21 de setembro de 1544. Com todos esses anos, passaram muitos governantes e o problema não foi resolvido. Assim, os moradores dos bairros Porto em trechos próximo ao Rio São Mateus e bairro Cricaré com residentes na Avenida Cricaré, que em toda a sua extensão margeia o rio começa no bairro Porto indo até a ponte do Rio São Mateus na BR-101, na avenida existem trechos com casas com perigo de serem soterradas por deslizamento na frente ou de serem arrastadas pela correnteza do rio, pois parte das casas ficam dentro do rio suspensas por cima da água. Se pegarmos um jornal de 1987 pode ter notícia como, em São Mateus, Espírito Santo, na Avenida Cricaré, a casa de Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos, desceu na correnteza do rio. Pode não ser encontrado com o jornal com a notícia. Mas, sim, o fato aconteceu. A casa arrastada era de madeira. Uma parte estava em solo firme na avenida e maior parte suspensa sustentada com madeira submersa no rio. Enquanto a casa descia, os vizinhos tentavam acalmar Dona Maria, que no desespero chorava no meio da avenida, enquanto sua casa era vista descendo na correnteza do rio. Nessa época muitas casas da Avenida Cricaré eram de madeira. Na cidade também haviam casas de madeira em todo o entorno. Muitas, por exemplo, no bairro Vila Nova. Notícia mais recente, manchete do G1, do Espírito Santo de 20 de dezembro de 2022. Chuva deixa mais de 1.400 pessoas fora de casa e cirurgias suspensas em São Mateus, no Espírito Santo. São muitas as notícias de alagamentos em São Mateus. Quando a água baixa, as autoridades parecem que esquecem ou está tudo bem. Os moradores da Avenida Cricaré têm suas casas construídas em áreas de risco há muitos anos. E o poder público não realizou um plano de remanejamento eficaz, capaz de preservar as margens do rio e assentar as famílias em um lugar seguro, na parte alta da cidade. A realidade desses moradores que sofrem em cada cheia e aumento do volume do rio é uma prova do quanto é importante reavaliarmos o jeito das escolhas feitas até agora. No contexto geral, veja cidadão da comunidade, os problemas só mudam de lugar. Se um problema tão grave não foi visto com a atenção que merece, significa que precisamos melhorar no jeito de escolher nossos governantes. Crato, Ceará. No interior do Ceará, a cidade do Crato, com 131.050 habitantes no censo 2022, é uma importante cidade e está como a 7ª em população no estado do Ceará, até o censo 2022. Com muita história, beleza natural, o município do Crato, em 2021, foi reconhecido como capital da cultura, é o segundo maior destaque para atratividade neste setor, no país. Recentemente a cidade inaugurou um centro cultural.
O comércio e a indústria do Crato são bem desenvolvidos, o que tem garantido o crescimento da cidade na região. Mas, é sobre o outro lado da história a proposta desse vídeo, é o lado que acredita que podia, e que pode ser melhor. O Crato passou muitos anos sucateando os equipamentos públicos e com poucas obras estruturantes, e não teve um plano de crescimento eficaz. Foi assim que perdeu espaço para a cidade que foi seu distrito e hoje tem mais que o dobro da população do Crato. Estamos falando da cidade vizinha, Juazeiro do Norte. A indústria do Crato perdeu muito nas últimas décadas, muitas empresas fecharam, e não foram substituídas. Como não foi percebido o esvaziamento do parque industrial, a cidade também perdeu muitos equipamentos e sedes de órgãos públicos importantes como Sinai, SESI, CineIDT. O Sebrae recebeu mais investimento em Juazeiro do Norte com o Palácio das Microempresas, onde concentrou todo o atendimento. Uma prova incontestável do enfraquecimento das atividades industriais do município do Crato. Isso é um alerta sobre situações que se tornam comuns, o conformismo dominando, como se não houvesse outra coisa a fazer, a não ser esperar para ver o resultado, mesmo que inseridos nele. Com o pouco crescimento e urbanização lenta do município, os bairros sem indústrias para gerar empregos, muitos cratenses trabalham em cidades vizinhas e outros vão embora para grandes cidades de outras regiões, porque a cidade não tem oferta de trabalho e emprego para todos. O bairro Batateiras foi escolhido como exemplo da lentidão no investimento de urbanização de uma cidade. O bairro Gisélia Pinheiro é conhecido como Batateiras. Esse bairro é afastado da cidade, olhado no mapa ou em vista aérea, parece uma pequena cidade. No meio do bairro passava uma estrada que matou muita gente com acidentes. Alguns políticos falavam no rádio após um acidente, mas não passava disso. As lideranças comunitárias mobilizaram os moradores, realizaram várias manifestações com paralisações, virou notícia nacional. O governo construiu um trecho por fora do bairro. A estrada foi retirada, eliminando os problemas com o perigo no trânsito, mas no centro do bairro um problema de mais de 50 anos atormenta os moradores das mais antigas ruas que estão no centro do bairro. São as ruas Doutor Maurício Teles, Rua Eduardo Alencar e São Jorge. Sem pavimentação, as ruas não permitem o acesso de veículos. Isso dificulta a vida de quem mora no local há vários anos. Aqui uma coisa preocupou, e precisou uma cuidadosa atenção. Verificamos que a prefeitura vem recuperando equipamentos sucateados, investindo muito em pavimentação em todo o município, inclusive no bairro Batateiras. O prefeito da cidade teve muitos encontros e reuniões com representantes da Associação dos Moradores. Procurada sobre essas ruas, a associação respondeu que solicitou pavimentação para todas as ruas e que recentemente um ofício exclusivo foi entregue ao secretário de Infraestrutura, relatando a situação dos moradores, e o secretário comunicou para a associação a inclusão das ruas Doutor Maurício Teles e Rua Eduardo Alencar como prioridades para serem brevemente pavimentadas. Moradores da localidade receberam uma cópia do ofício assinado pelo presidente da associação e visto de recebido pelo secretário de Infraestrutura do município. Eu não gosto de associação. Você não gosta da associação? Para informar, a Associação de Moradores é a representante legítima do bairro, assim como o sindicato representa determinada classe de trabalhador. O meu bairro tem um vereador. Não, no seu bairro apenas mora um. O vereador pede voto de todo o município. Pode ter o vereador Zé da Casa Verde, mas o bairro Casa Verde na zona norte de São Paulo serve apenas como referência do candidato. Se eleito, o vereador é dito no município. Isso pode ser assunto para outro vídeo. A Transamazônica, o bairro Cricaré e o bairro Batateiras têm seus históricos de esquecimento em tempos de calmarias, e de oportunismos em tempos de calamidades. O Brasil está cheio de pessoas de caráter duvidoso, que se dão bem na política, vivendo às custas das prefeituras, usando o patrimônio público para projeção pessoal, quando tem oportunidade, negociado a imoralidade do serviço público, promovendo corrupção, pleiteando propinas, calando a boca do cidadão e futuro eleitor, entregando de forma fraudulenta remédios, exames, consultas, cirurgias, tudo pago pelo SUS, direito do cidadão, induzindo pessoas no auge da necessidade a receberem benefícios fora do padrão e do princípio da impessoalidade. Essa prática é criminosa. Serviço de saúde deve estar ao alcance de todos. Esse tipo de gente é que cria a dificuldade nos atendimentos públicos, para criar vínculo com o eleitor. Isso é trapacear a eleição. O que parece um grande favor, na verdade é um crime. Essa prática se tornou muito frequente em muitas cidades. Pessoas se apresentando como responsáveis pelas obras e serviços ofertados por prefeituras, como se tivessem a competência para tal, como se antes deles nascerem nada existisse e como
carro fazendo coleta, o atendimento nos postos de saúde, a escola ofertando educação, o profissional para trocar a lâmpada no poste. O cidadão precisa conhecer os candidatos e a verdade nos bastidores, principalmente conhecendo seus direitos para não cair em armadilhas. Quem sabe assim, escolher alguém que tenha compromisso com a verdade, isso vai fazer muita diferença para o Brasil. As redes sociais se tornaram um ambiente perigoso, onde muitos se promovem na sombra dos serviços levados às comunidades e o mais grave, é que os responsáveis não corrigem as desinformações, com os esclarecimentos sobre a realidade dos fatos, assim fica a dúvida sobre a verdade. E na dúvida, outras dúvidas, se tem gestor, compassa, relapso, incompetente, irresponsável. Ou seja, porque não tem um bom setor de comunicação para informar sobre o funcionamento das secretarias, sobre a origem de cada ação. Informar a população é um ato de transparência, que auxilia na credibilidade do gestor. Se gostou de nosso conteúdo, compartilhe. Deixe seu like, inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos desse canal.